Saudações, galera. Beleza? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos agora de antropologia, a diversidade e os conflitos. Eu vou fechar aqui para nortear esse capítulo, é o fechamento do capítulo que a gente começou na aula de sociologia anterior. E hoje a gente vai apenas amarrar o capítulo, apenas concluí-lo. É um capítulo curto e como são temas que estão sendo discutidos constantemente, fica bem mais fácil de compreender. Fechar aqui. Bom, antropologia, a diversidade e os conflitos. Bom, quando a gente para pensar, é muito comum a gente ouvir termo raça e ouvir também o termo etnia. A gente fica sempre naquela, mas peraí, qual é a mesma? É a mesma coisa, não é? O que cada conceito quer dizer? Bom, no âmbito da antropologia, a escolha é quase sempre feita pela palavra ética, desculpa, pela palavra etnia. Pronto, deu uma bugada aqui. Pela palavra etnia, ao invés de raça. Por quê? Porque pressupõe, apesar das diversas discussões, que raça exista uma, a raça humana, a espécie humana. Mas existe uma variedade de características físicas, culturais, linguísticas, que aí sim se encaixariam dentro dessa ideia de etnia, e por isso afirmamos a lógica das diversas etnias presentes, às vezes, dentro de um mesmo território, como vocês vão ter conhecimento a partir de agora. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, diversidade étnica e conflitos na África. As características étnicas e religiosas de uma sociedade são formadas historicamente. Bom, primeiro é preciso que vocês entendam aspectos que são elementares na compreensão do trabalho, do papel da antropologia, no entendimento de toda essa pluralidade, de toda essa diversidade. As características étnicas, religiosas, e aí dentro de etnia você tem cultura, você tem traços, fenótipos, ou seja, características físicas, elas não acontecem no estalar de dedos. Elas são frutas de um percurso relativamente longo na história da humanidade. E quando a gente pensa o continente africano, essas particularidades são ainda mais dilatadas. Primeiro ponto, se vocês pararem para lembrar, é atribuída ao continente africano a origem dos seres humanos, enquanto seres humanos. Por conta disso, é lá também a área de ocupação mais antiga da história da humanidade. Isso a África subsaariana, ou seja, ao sul do Saara. Quando a gente para refletir sobre isso, óbvio que as características fenotípicas, as características físicas de todos aqueles indivíduos que moram ali, que residem no continente africano, principalmente na parte subsaariana, são adequações do corpo humano às demandas, às necessidades de sobrevivência naquele lugar. Mas principalmente a sua organização social é fruto exatamente dessas relações. Se a gente tem um modelo europeu, pensar na Europa porque é ela que vem e nos coloniza, é ela quem vai para a África e neocoloniza a África, é ela quem vai à Europa com seus diversos países, quem vai para a Ásia também vai colonizar essa Ásia. Então, parte de um princípio, de um modelo de civilização europeia.
A gente discutiu isso lá no primeiro ano, quando a gente estava discutindo o evolucionismo, darwinismo social. E vocês lembram que quando a gente estava discutindo a ideia do neocolonialismo, os esses neocolonizadores fizeram uso do discurso da antropologia, da investigação do outro, para argumentar, para construir uma justificativa de que estavam subjugando o continente africano e o continente e parte do continente asiático como uma tentativa de levar civilização aos bárbaros, ou seja, aqueles que eram bárbaros, aqueles que estavam distantes dessa relação ou dessa convivência social tão comum à Europa, numa sociedade urbanizada e industrializada. Desconsidera-se, por exemplo, que a África, até então, até aquele contexto de neocolonização, início, metade do século XIX, início do século XX, a gente tem uma sociedade africana, um continente, que, em sua maioria esmagadora, vive em comunidades, reinos, tribos, grupos humanos que são resumidos, são menores, não contam de uma população imensa, como é o caso de um estado. Para além disso, há uma pluralidade. É só vocês pensarem, por exemplo, que hoje ainda estima-se que existam na África aproximadamente 800 etnias e mais de 1000 línguas diferentes. A gente está falando de um continente, mas para além do continente, para além da geografia, a gente está falando de uma multiplicidade linguística e cultural sem nenhum outro modelo próximo no mundo inteiro. Então é natural que essas sociedades se organizem da forma que melhor lhe apetecerem. É natural que essas sociedades abraçassem uma determinada fé, e aí muitas delas abraçavam modelos de religião animistas, que acreditam que existe uma alma natural que participa de toda a realidade, que funda e está presente em toda a natureza, do que se adequarem, por exemplo, aos valores morais, aos valores civilizacionais de uma Europa que chega para colonizar. Tanto que a gente só vai ter, de fato, a constituição de. Ah, pescoço travou. A gente só vai ter mesmo a constituição dos chamados estados centralizados, estados nacionais, a partir do século XX. A partir do século XX, quando, em grande parte, esses países europeus ocupam e centralizam estados que estão submissos a eles, ou já no processo de independência desses estados-nação, ali no século XX, os diversos conflitos que deram fim ao neocolonialismo formal, da forma como a gente conheceu na história e na sociologia. Tranquilo até aqui? Então, eu vou avançar. Fechar aqui e vou ler apenas para vocês se nortearem. Como eu disse, na África estima-se mais de 800 etnias e mais de 1000 línguas. A África, como eu já disse, é a área de ocupação humana mais antiga do planeta. E a formação dos estados centralizados nos remete ao século XX. Ou seja, antes disso, sociedades africanas viviam, em sua grande maioria, em tribos, aldeias, grupamentos humanos. Óbvio que, por exemplo, a gente precisa excluir daí civilizações que já aparecem na história ocidental desde a antiguidade, como o Egito é um exemplo clássico de um estado constituído bem antes por exemplo, das civilizações gregas, lá na anterior antiguidade clássica, anterior à Grécia, anterior a Roma, o estado egípcio já havia se constituído como tal. Na África subsaariana predominam pessoas de pele negra e religiões animistas, ou seja, as pessoas têm características de uma pele negra muito mais preta e as religiões normalmente têm um cunho vinculado à natureza, essa crença de uma alma vinculada ao espaço natural. Já na África mediterrânea, essa África que eu faço menção de seu contato com Roma, com Grécia,
Por exemplo, você tem aí o Egito como um ponto destacado dentro dessa relação. Você tem Cartago, vocês bem devem lembrar, quando estudaram história, estudaram as guerras púnicas, e Cartago era uma potência militar na época e entrou em conflito com o Império Romano. Você tem ali no Mediterrâneo uma proximidade maior, tanto de como você tem Marrocos, tem aquela região toda, uma proximidade maior com a Europa, então havia o comércio ali muito forte, o mar Mediterrâneo acabando funcionando como um elo, e é uma cultura completamente diferente da cultura africana subsaariana. Já a religião predominante na África Mediterrânea é o islamismo, os traços culturais, inclusive fenótipos, estão muito mais próximos do povo árabe do que necessariamente dos grupamentos da África subsaariana. E as características culturais, linguísticas também se aproximam dessa cultura árabe. Tranquilo até aqui? Se tiver qualquer dúvida, anota aí que a gente tira na próxima live. Então, é impossível pensar um continente plural como é a África, com todas as suas características, com toda a sua diversidade, que ele se enquadre num modelo exportado, ou seja, levado de fora, e isso ocorra sem conflitos, que isso ocorra de forma pacífica. É uma grande ilusão. Existe um clássico no cinema chamado Hotel Ruanda, que retrata os conflitos étnicos ali no início da década de 90, deixa eu lembrar, os Tuts, não vou lembrar o outro grupamento humano, mas vale muito a pena até o Ruanda. O que é interessante é que uma vez eu estava assistindo a esse filme, eu já devo ter visto aí umas duas vezes, os Hutus, os Tuts e os Hutus. É, a gente estava assistindo em sala e aí um colega fez um comentário infeliz, inclusive, disse: mas olha o nível de barbaridade com que eles tentam eliminar as etnias diferentes. Barbaridade era essa: o uso de facão, o uso de foices para decepar o braço, ou na altura do punho, que eles chamavam de manga longa, ou na altura acima do cotovelo, que eles chamavam de manga curta. E aí eles decepavam o braço, quando não matavam, né, decepavam as mãos ou o braço, manga curta ou manga longa. E esse colega fez esse comentário numa sala de história, como se fosse algo bárbaro. De fato, é algo bárbaro, mas o comentário dele estava vinculado à ideia de que aquela era uma ação de um povo bárbaro. Por quê? Porque o filme está apresentando o contexto de um conflito em Ruanda, nas imediações ali de Ruanda. Só que quem leva essa cultura de mutilação para aquela área da África é a Bélgica, com o rei Leopoldo. Então, o rei Leopoldo aqui, de certa forma, leva essa brutalidade humana de decepar membros superiores dessas pessoas. Eles agora, naquele conflito, estão apenas reproduzindo. Então, a gente quase sempre é educado para ver a África como um continente pouco desenvolvido, um continente com peculiaridades muito bárbaras, rudes. Por quê? Porque nós somos educados para pensar que o modelo ideal de civilização é o modelo europeu, é o modelo norte-americano. Então, qualquer coisa que diferencie-se desses dois modelos, para a gente, nós somos induzidos a enxergá-los como bárbaros, como inferiores, como menores, como menos importantes. É fruto de uma construção cultural de longa data. Tranquilo até aqui? Bom, o que é interessante é que a gente é também visto, ou pelo menos conduzido a acreditar que esses conflitos étnicos, esses conflitos religiosos, eles acontecem só na África. E repito mais uma vez com o intuito de que fique claro de que são povos
que não evoluíram o suficiente, por isso continuam entrando nesse tipo de conflito. A gente quase não estuda, por exemplo, os conflitos que existem no chamado leste europeu. Os conflitos entre aquelas populações que, depois da queda da União Soviética, depois da esfacelação da União Soviética, aqueles países menores com dificuldades econômicas, com instabilidades políticas e sociais, que faziam antes parte da chamada União Soviética, União das Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, é, ficam agora à mercê dessas pluralidades internas dentro desses diversos grupos étnicos dentro de seus próprios territórios, e esses conflitos acabam virando algo extremamente presente na rotina daquela região da Europa em finais da década de 80 por toda a década de 90. E de certa forma até hoje é uma região ainda muito instável com relação a esse tipo de conflito. E é exatamente sobre eles que a gente vai abordar um pouco mais agora. Fechar aqui. Bom, é, vocês, por exemplo, que nasceram depois do ano 2000, não conheceram a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país com uma diversidade cultural muito grande, que produziu um time de voleibol extraordinário, que tinha uma seleção de futebol também incrível, com jogadores fantásticos, inclusive ídolos no Barcelona. Tem um cara que jogava com a camisa 8, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Milanovic, acho que é Milanovic. Para quem gosta de futebol, vale a pesquisa. Talvez vocês achem algum vídeo dele no YouTube ainda, quando ele jogava no Barcelona. Então, era um país com uma riqueza cultural e um apreço pelo esporte muito grande, mas com uma variedade étnica intensa dentro daquela estrutura. Então, isso gerou diversos conflitos que, fruto desses conflitos, provocou uma fragmentação dentro do próprio país. E a Iugoslávia acabou se transformando em outros países, com outros nomes, é, e fruto desses conflitos. O que é interessante é que as guerras civis que aconteceram em toda aquela região da antiga União Soviética, de países que pertenciam à antiga União Soviética, geraram ou formaram novos países. E entre esses novos países estão Sérvia, estão Croácia, Montenegro, Eslovênia. E mesmo depois de se formarem esses novos países, muitos dos conflitos que deram origem a eles continuam, principalmente os conflitos pelas diferenças étnicas e os conflitos pelas divergências religiosas, ou seja, pelo conflito entre as diversas religiões existentes ali. Por exemplo, é só pensar que na Eslovênia e na Croácia a maioria da população é católica. Já na Sérvia, na Macedônia e em Montenegro há um predomínio massivo do cristianismo ortodoxo. E na Bósnia prevalece um problema um pouco mais delicado, porque dentro do mesmo território a gente vai ter populações muçulmanas, ortodoxas e católicas. Ou seja, a gente tem ali, dentro desses territórios, um barril de ideologias, principalmente de cunho religioso, que estão em conflitos permanentes. E para a gente que olha de fora, é muito comum que a gente diga, mas caramba, essa galera está em conflito há tanto tempo, por que é que não resolveram ainda? Por que é que não houve ainda, de fato, uma ação para encerrar todos esses conflitos? Porque quer queira, quer não fazem parte dos interesses dos países que apontam os rumos que o planeta vai tomar. Então, eles vão guerreando lá até que isso de fato incomode os países centrais do mundo. Ali na década de 90, a gente tinha um problema, por exemplo, muito intenso na cidade de Kosovo. Kosovo virou
um epicentro desse tipo de conflito, por quê? Porque ele já havia perdido sua autonomia desde a década de 70. Sem essa autonomia, eles começaram a sofrer uma resistência muito grande interna. Quando isso passou a se tornar uma violência impossível de ser contida, a OTAN enviou as forças de paz e obrigou um tratado de paz. Nesse tratado de paz, essa população, ela vai, óbvio, voltar a ter autonomia cultural, ou seja, praticar seus hábitos e cultura, praticar sua religião, seus cultos religiosos de forma livre, mas elas permanecem sem independência, ou seja, submissas à República Sérvia. Então, tem autonomia para desenvolver seus hábitos culturais, mas não tem independência política, econômica e social. Percebe como é falho? Percebe como essa situação acaba não sendo resolvida, como se colocássemos panos quentes numa situação extremamente delicada? Dando continuidade, migrantes e xenofobia. Bom, são comuns hoje conflito entre aqui seria etnias, viu? Ok, erro de digitação, botei étnicas. E povos culturalmente diferentes, em razão da mobilidade geográfica das pessoas e da crise econômica que atinge países ricos. Logo, xenofobia é o sentimento de aversão aos estrangeiros. Vocês já ouviram diversas vezes, até porque também a gente vive num país plural, a gente vive num país multicultural, e quer queira, quer não, a gente de certa forma sabe da existência de todo esse tipo de sentimento, xenofobia, por exemplo. É só vocês lembrarem as manifestações sulistas e do povo do Sudeste com relação a nós nordestinos. Há uma um racismo escancarado, de certa forma, com os povos dessa região para conosco, aqui no Nordeste. Mas isso se torna ainda mais grave, por exemplo, quando a gente pensa no cenário mundial. Os países pobres que vivem em conflitos permanentes, principalmente ali no Médio Oriente, principalmente na África, esses povos acabam encontrando nessas migrações uma esperança de uma vida melhor, uma esperança de uma vida digna. E isso tem ocasionado, por exemplo, tentativas as mais diversas de irem para a Europa. É só vocês lembrarem que volta e meia, num jornal, aparecem reportagens de barcos lotados de pessoas tentando invadir, tentando chegar a países europeus. O que nos parece extremamente ruim, sob o ponto de vista europeu, porque você diz assim, caramba, mas aí os europeus estão é, recebendo todas essas populações e vão botar essa gente toda onde? Parece que eles são os coitadinhos. Mas se a gente parar para refletir, muitas dessas populações que migram para hoje o centro da Europa são, em grande maioria, ou pelo menos um número significativo, pessoas que são frutos do processo de neocolonização europeu. Pessoas que tiveram seus territórios originais roubados, sucateados, eh, sugados até o limite pelos neocolonizadores europeus. E agora, quando não havia mais o que fazer e que eles foram obrigados nos conflitos de independência a abandonar esses territórios, deixaram lá poderes instituídos que permanecem com interesses próximos aos dos europeus. Continuam a explorar a população, continuam a subjugar essa população e mantê-los em condições muito precárias de sobrevivência. Então, óbvio, para onde é que essas pessoas vão tentar fugir? Natural que fujam para as civilizações que enriqueceram a partir dessas explorações, a partir da exploração de suas terras originárias. Então, a gente tem uma migração muito grande. Tem um livro, eu li no início desse ano, vale muito a pena. Tá aqui, deixa eu pegar aqui.
esse livro. Tempos Líquidos do Bauman. Esse livro ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o atual contexto da Europa, nesses processos migratórios, vai falar dos campos de concentração, não campos de concentração como a gente viu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, mas os campos de refugiados, que na prática acabam sendo bem similares, óbvio, tirando aí a parte das torturas programadas pelo Estado, mas de certa forma existe a tortura psicológica e física de ficar ali à mercê das ajudas comunitárias. E Bauman vai fazer uma provocação interessantíssima, porque ele vai começar a questionar, inclusive, essas instituições que fazem um trabalho beneficente de auxílio a esses refugiados de guerra. Porque ele vai dizer, bom, por quem é financiado esse tipo de ação? Por exemplo, a Cruz Vermelha. Quem financia tudo isso? Beleza. Empresários, ações não governamentais de países ricos. Bom, financia esse tipo de ação porque, de certa forma, conserva essa população a uma distância segura de seus próprios países. Então, ele vai relatar, por exemplo, alguns campos de refugiados que pessoas estão lá há mais de 30 anos, ou seja, viveram nos campos de refugiados. O livro é um soco no estômago. Se você tem estômago fraco, eu não recomendo a leitura, porque vai nos fazer exatamente parar e refletir um pouco sobre a condição do outro. Quem é o outro? O que é propositalmente marginalizado pela sociedade. É o estrangeiro na sociedade europeia, é o latino, é o africano, é o médio asiático, mas ele também vai fazer reflexões sobre o outro dentro da nossa própria sociedade. Ele vai nos levar, nos conduzir a uma reflexão sobre quem é o outro, por exemplo, dentro da sociedade brasileira. Entende? Então, o livro, apesar de partir de um outro contexto, ele nos provoca também a olhar para dentro, também a perceber essas diferenças e como essas diferenças são tratadas e conduzidas no Brasil enquanto país. Tranquilinho? Então vamos para o próximo tópico. Conflitos étnicos territoriais. Aqui a gente vai para aquela região do Médio Oriente, que a gente costumeiramente chama de Oriente Médio. Bom, ele vai falar sobre os curdos. E o texto apresenta os curdos como o maior grupo étnico do mundo sem representação de um Estado constituído, ou seja, esse povo não tem nação. Não existe um Estado, um país curdo. E detalhe, essa galera totaliza aproximadamente 30 milhões de pessoas. A gente está falando aí de 15% da população brasileira, um pouco mais de 15% da população brasileira. Existe, óbvio, aqui, centrado no Kurdistão, região localizada entre a Turquia, o Iraque, a Síria e o Irã. Só que, mesmo esse povo estando aqui, eles não têm autonomia, eles não são independentes. Eles acabam sofrendo pressões e ações políticas, econômicas e sociais de todos esses países que os cercam. Só que antes, esse povo, os curdos, eram parte do que a gente chama de Império Turco-Otomano. O império que se constitui lá depois da queda do Império Romano do Oriente. Então, o Império Turco-Otomano se constitui e os curdos são uma variação étnica dentro desse império. Com o fim do Império Turco-Otomano, os curdos acabam se tornando, óbvio, uma etnia, não mais parte de um império, mas agora um povo sem Estado, um povo sem país. E, como a gente bem sabe, porque a gente vê no cinema, vê no jornal, vê em livros, os Estados Unidos, ao lado, por exemplo, de países como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, criaram uma denominação de eixo do mal, ou seja, países que pertencem a uma determinada região, que é ali o Oriente Médio, e que não se alinham com os interesses desses países e que, de certa forma, têm militarismo extremista,
que fazem uso de atentados terroristas contra esses países. Então eles passaram a ser chamados de membros do eixo do mal. Aqui cabe uma ressalva. Muitos desses países, e aí eu vou usar como exemplo dois, pertenceram a aliados dos Estados Unidos. É só vocês lembrarem que o Afeganistão foi aliado dos Estados Unidos durante muito tempo. Há relatos, inclusive, de que o treinamento de Osama Bin Laden foi ministrado pela CIA, pela Central de Inteligência Americana. Num dado momento, Bin Laden vai e se recusa a se alinhar às leis americanas e aí se torna um traidor e vai liderar a Al-Qaeda no movimento terrorista que é atribuído à Al-Qaeda de 2001, que são os ataques às Torres Gêmeas. É válido ressaltar e lembrá-los também que o Iraque de Saddam Hussein foi um aliado durante muito tempo dos Estados Unidos. Saddam Hussein permaneceu no governo do Iraque durante muito tempo com o aval dos Estados Unidos. No momento em que isso não foi mais interessante para os Estados Unidos, ele simplesmente rompe com isso, cria pós ataque de 2001 o discurso de que o Iraque tinha arma de destruição em massa, começa a guerra de 2003, né, a guerra contra o Iraque, dizendo que o Iraque havia produzido armas químicas de destruição em massa. Essa guerra se estende por muitos anos e até hoje essas armas não apareceram. Ou seja, foi só discurso para retirar Saddam Hussein e, de certa forma, lançar a mão, controlar os rumos de um país que tem uma reserva gigantesca de petróleo e que, quer queira, quer não, ainda é a base do combustível mundial. Nessa lógica de ocupação do Iraque, o governo norte-americano tentou conciliar populações que são historicamente inimigas. Ele tentou dividir o país em três, dando uma parte do território norte para os curdos formarem seu próprio Estado-nação, os xiitas ao sul e os sunitas no centro-oeste. Isso não funcionou. Por isso a guerra do Iraque foi tão problemática, porque os Estados Unidos não estavam lutando contra um inimigo, estavam lutando contra diversas etnias que não se alinham como um único povo e nem estavam dispostos a serem enquadrados, alocados num território que eles não sentiam como deles. Tranquilo? Bom, e por fim, a região da Caxemira, que ainda hoje a gente tem, volta e meia, tem uma notícia ou outra com relação aos conflitos presentes ali. A Caxemira está ali entre a Índia e o Paquistão, e de maioria islâmica, com traços culturais muito próximos da ideia do Médio Oriente, ali do povo árabe, mas está lá entre a Índia e o Paquistão. O que é interessante pensar, galera, e que serve muito para a gente entender todos esses conflitos. Esses dias eu estava conversando com um ex-aluno aí da escola. Ele está morando na Rússia, nas imediações de Moscou. E aí, ali próximo de São Petersburgo, a gente conversando muito sobre política, sobre a Rússia em si, e a gente ficou quase 2 horas e meia numa ligação pelo WhatsApp, e eu dizendo, velho, como são os conflitos aí? Como é essa ideia de xenofobia? Porque há um tempo atrás ele tinha me dito que quando ele chegou lá, o fato de falar inglês, as pessoas olhavam para ele e pensavam que ou ele era americano ou ele era ali do centro da Europa. Então, inglês, alguma coisa do tipo. Apesar de ser negro. Então, as pessoas olhavam, achavam que era americano ou inglês e tinha uma resistência muito grande. Por quê? Porque ele me disse, Theo, os russos odeiam os americanos. Os russos odeiam o centro-europeu. Odeiam porque eles foram marginalizados no processo pós fim da União Soviética e continuam até hoje. Aí eu disse, e aí, como é que você resolveu isso? Ele disse, cara, depois que as pessoas com quem eu me relacionava foram descobrindo que eu era brasileiro, eles amam o Brasil.
Eles amam os países latino-americanos. E aí começaram a me tratar muito melhor. Aí eu disse, sim, mas e com relação à xenofobia? Porque quer queira, quer não, a Rússia é um país muito rico. E aí, como é que eles lidam com isso? Ele disse, cara, aqui eles não têm xenofobia com o povo brasileiro, nem com o povo latino, como ocorre, por exemplo, na Europa Central e nos Estados Unidos. Mas eles têm um preconceito gigantesco, velho, com os povos que moravam nos países que faziam parte da União Soviética. Então, por exemplo, se você encontra aqui aquela galera que vem da Sérvia, do Montenegro, do Paquistão, da, da antiga da antiga Iugoslávia, eles sofrem do Cazaquistão, eles sofrem uma resistência muito grande. São tratados como inferiores, são desprezados assim, em espaços públicos como uma coisa natural. Ou seja, perceba, o outro varia de lugar para lugar, mas ele continua existindo. É parte, quase que parte da nossa característica enquanto espécie, nos julgarmos superiores e excluirmos quem a gente julga inferior. É triste, mas é uma realidade. Vamos ao próximo slide. E aqui duas questões para vocês responderem. E eu vou gravar para anexar a próxima aula um pequeno vídeo explicando cada uma das questões e apresentando para vocês a resposta correta. Tranquilo? Mas eu fico por aqui e se tiverem dúvidas, anotem no caderno que na próxima live Tira Dúvidas a gente sana essas dúvidas. Tranquilo? Se puderem, leiam Tempos Líquidos. Vai dar um repertório muito interessante para vocês utilizarem em possíveis redações. E, óbvio, em textos e produções da área de sociologia, filosofia, antropologia e afins. No mais, até breve e tchau, tchau.